Então agora o ponto vamos trazer os judeus de volta, vamos aprender com eles e vamos dar espaço de liberdade. Amsterdã passa a ser chamada de Jerusalém do Norte. Então os judeus fugindo da Espanha, da Península Ibérica, vão para Amsterdã para ter espaço ali de liberdade, né? O Sayão insistiu comigo para ir visitar a sinagoga portuguesa em Amsterdã. Então você tem uma Amsterdã calvinista, reformada, dependente de Genebra, seguidora dos ensinos de Calvino, e você tem um espaço de liberdade. Os judeus, os judeus começam a vir do leste europeu para Amsterdã, porque ali eles têm liberdade, um ambiente de liberdade, eles podem andar na rua sem ser machucados, perseguidos, podem estudar a sua Torá, muitas vezes junto com os pastores calvinistas que queriam aprender com eles a ler o Antigo Testamento. É muito interessante essa sinagoga, ela não só é bonita, histórica e extraordinária, e essa sinagoga está do lado de um museu com muita informação importante. Do outro lado da rua. É muito interessante, por exemplo, um dos principais filósofos europeus dentro da tradição racionalista é o Benedito Spinoza, Baruch Spinoza, um discípulo de Descartes, que é, digamos assim, tecnicamente um filósofo holandês, que na verdade é um judeu português. Pouca gente sabe disso, né? E esse caldo de cultura se define de tal maneira que até a Holanda, que acaba tirando essa ideia de um Estado religioso como primeiro país, ela atrai, né, gente em busca de liberdade religiosa. E quando os holandeses vêm ao Brasil, a primeira sinagoga das Américas... Que vale a pena visitar, está lá em Recife. Antes de qualquer... do Bom Jesus. Que era a antiga Rua dos Judeus. Exatamente. Uma sinagoga que tem a liderança do rabino Isaac Aboab da Fonseca, que vai ser a Kahal Tzur Israel, a primeira sinagoga das Américas, antes dos Estados Unidos e tal. Esses judeus que estão aqui, quando a Holanda perde o espaço, né, houve um período aí do chamado Brasil holandês, né, que o Franklin depois pode até falar um pouquinho mais sobre isso, eles são expulsos, muitos fogem para o interior, outros vão para Curaçao, nas Antilhas Holandesas, e outros vão ajudar a fundar uma cidadezinha conhecida como a Nova Amsterdã, que mudou o nome para Nova York. E o negócio assim... Nova York é fundada por judeus nordestinos do Pernambuco e do Brasil. Que veio de Amsterdã, saiu da Península Ibérica, foi para Amsterdã, veio para o Nordeste holandês, daqui foi para Jamaica e Jamaica Nova York. E um ponto interessante... Aí você vê interessante, você chega em Nova York e fala, Banco Cardoso, esse é um banco tradicional, assim, mas como assim Cardoso? É dos judeus portugueses que viveram no Brasil. Quem quer entender, assim, um momento emocionante dessa história é você ir no cemitério judaico de Nova York, que é o mais antigo da cidade, ou um dos mais antigos da cidade, e aí tem uma lápide lá. E a lápide está escrita em ladino, de um judeu que fugiu de Recife, foi morrer lá, em Nova York, ajudou a fundar Nova York, e fala o nome dele, o ano que ele faleceu, 5.000 e pouco, tá? E diz ali que ele espera a ressurreição do corpo no dia da vinda de Yahvé, na vinda do dia do Senhor. E é muito legal. E, assim, ladino, qualquer um de nós aqui vai entender. Ladino é português hebraizado. Exatamente, qualquer um entende. Mas é muito bacana, é assim, um negócio emocionante. Mas tá com letras latinas. Latinas. Não, porque não. Alguém poderia usar letras hebraicas. Tá em latim. Ladino, latim, em letras latinas você consegue entender ali, dizendo, ele está enterrado aqui esperando a ressurreição do corpo, que é uma doutrina comum ao cristianismo, né? O triste aqui, Sayão, Vilela, é que assim, no cristianismo primitivo, aos judeus era exigido um abandonar a sua etnia para entrar no cristianismo. Era mais ou menos o seguinte: para o judeu ser batizado da igreja cristã na Idade Média, ele tinha que comer um pão com mortandela para provar que ele abandonou o judaísmo para ser agente do cristianismo. Ele está comendo carne de porco. Isso não era exigido de ninguém mais. Mas por quê? Porque na cabeça deles, a igreja gentílica substituiu o povo judeu no favor do Senhor, no favor de Deus. Os judeus foram amaldiçoados coletivamente, porque eles crucificaram Jesus. Então agora, eles precisam abandonar suas festas, seus elementos culturais para abraçar o cristianismo. O protestantismo de linha reformada tem uma perspectiva totalmente diferente. Então, isso é interessante. O protestantismo de linha reformada... Mas falando mal do Franklin aqui também, mais tarde, muitos desses reformados vão virar o barco. E isso é um ponto Ele curioso tem um que a gente pode... interessante É outro livro que eu espero... Cadê o livro aí?
Eu espero que não seja Aí, o presente Vilela escondeu. inútil. Vilela O escondeu. livro, Lene. O Traz o Lene tá livro aí. perdidaço, O Lene velho. estava falando que queria fazer teologia, acho que já pegou os livros. É. Aí, ó. O Lene pegou e falou, Deus me livro. E pegou o livro. Pode dar o O de Sião, esse de cima. de Sião aqui. Esse primeiro que Tá tá lá todos, embaixo, que você tá botou todos, embaixo. todos. Não. Qual? Ó, esse aqui o que eu de baixo. mencionei, esse aqui é o diálogo com luteranos e reformados, os 5 pontos principais do protestantismo. Sola Escritura, Sola Christo, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Deo Gloria. Então é um diálogo entre luteranos, até o Marcel Van Hatten, deputado, que faz a apresentação do livro. Tá. Tá? E esse aqui que é um livro que eu devo até ao Saião, né? Posso falar um pouquinho sobre ele, Por Amor de Sião, que é uma tentativa de reavaliar a teologia protestante quanto ao judaísmo, apontando um outro caminho que não de, como é que eu diria, de defender uma visão de substituição, de um lado, e do outro lado a visão de que judeus e protestantes podem, ou cristãos, né, são 2 povos distintos e Deus lida com eles de forma diferente. Então, mas o ponto aqui interessante é que assim, o protestantismo, principalmente o de Genebra e de Edimburgo, de Amsterdã, teve uma visão diferente do judaísmo. Eles entenderam que a fé vai lá atrás, começa em Abraão de fato. E o cristianismo precisa honrar essa herança nos seus próprios termos, né? Então a leitura bíblica deles não era uma leitura de ruptura, ou seja, o Antigo Testamento teve o seu propósito, mas não diz mais nada para nós gentios agora. E quando muito a gente vai alegorizar ou ler de forma alegórica o Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento é etapa importante, tem ensinamentos importantes como o Decálogo. Aliás, voltando um pouco aqui, a gente estava falando mal da Revolução Francesa, né? Quando a gente compara a Revolução Francesa à Revolução Americana, que não é revolução, né? Diga-se de passagem, é uma rebelião, e entre revolução e rebelião tem uma grande diferença aqui, a gente pode pensar o seguinte: a Revolução Francesa é centrada no ser humano. A revolução ou a rebelião americana é centrada no Sinai e Deus. Porque o que os americanos queriam era o que nós podemos aprender nas repúblicas gregas? Sobretudo, o que a gente pode aprender com a política do Antigo Testamento? Ou seja, na visão medieval, o rei é a lei. Na visão política do Antigo Testamento, a lei é o rei. Exato. São visões muito diferentes. Deuteronômio 17. Então, como é que o rei se porta em Deuteronômio 17? É brilhante. O rei é obrigado a entender que tem um poder acima dele. Então, o texto vai dizer: o rei não multiplicará para si cavalos, não poderá multiplicar mulheres. Tem uma série de elementos que reduz o poder e estabelece a base daquilo que vai ser Constituição no futuro. A democracia começou na Grécia, será? Nope. Lá no Sinai. A gente vê lá no Sinai a ideia, primeiro, que só Deus é Senhor. Então ninguém tem direito de governar na posição semelhante ao divino. Segundo, o rei deve satisfação à lei divina. Então a lei é que manda. E isso muda totalmente uma visão política muito distinta. E o rei tem poderes limitados. O rei só podia chamar o povo para a guerra, a defesa do Estado. Qual o problema de Saul? Saul quer ser sacerdote. Exato. E aí Deus retira a coroa dele e retira depois a coroa da sua dinastia. Tá vendo? Política com religião é que dá ruim? Então, sempre dá ruim. Exatamente. E aí o poder dele também é limitado pelo profeta. Então é muito curioso que quando os reformadores vão tentar, principalmente os da linha de Genebra, de Amsterdã, de Edimburgo, vão tentar reorganizar o Estado, eles não vão voltar só para os gregos, eles vão voltar basicamente para o Antigo Testamento, a visão de sociedade como um pacto, a divisão, as várias divisões que a sociedade deve ter para diminuir o poder da autoridade, quer dizer, quanto mais fracionada a sociedade, em aldeias, em tribos, a monarquia, né? Davi, ele é ungido pelos profetas, mas ele precisa do respaldo das tribos, né? Para governar. Exato. Não é um poder arbitrário, não é como as outras nações, como um Nabucodonosor, um faraó Neco, etc. Não, o poder em Israel emana da lei divina e não do rei, não do aparato dos príncipes, etc. e tal. Então é interessante que até essa dívida com o judaísmo, o protestantismo teve. E aí, Saião e Vilela... Tem até um livro recente publicado em português, um estudioso, acho que de Cambridge, estou tentando me lembrar o nome dele, que chama-se
política hebraísta, o hebraísmo político, que é exatamente uma análise dessas referências. Não, Daniel Elazar? Não, é um outro Porque cara, tem um estudioso judeu. Razoni, Tem Razoni. um estudioso judeu, acho que é radicado da América, que grande parte do trabalho intelectual dele é mostrar que as visões de república calvinista, na verdade, está toda colocada no Antigo Testamento. Então né? tem esse cara e tem esse outro que é Yehoram Lá na Inglaterra. Que ele Reino fez Unido. era um cara ligado a Cambridge University Press publicou, e que trabalha bem essa questão, né? Uhum. E mostra pra gente o caminho que isso tem. Então, se os luteranos viam a igreja como substituta de Israel, o que os reformados vão ver agora é que a igreja é uma continuidade de Israel. Né? Há um único povo, um único Israel de Deus. Né? E aí, com isso, os reformados vão demonstrar amizade e favor aos judeus. Os reformados vão começar a apoiar a chamada dos judeus para seus países, Holanda, Reino Unido, depois da América também, né? Eles vão para os Estados Unidos, né? Como os judeus que fugiram do Nordeste, quando acaba o experimento holandês aqui, eles vão para Nova Amsterdã, para daí fundar Nova York, né? E eles começam a falar desde cedo, desde o século XVII, que o Eretz Israel, né, a terra de Israel, pertence para o Estatuto Perpétuo aos judeus. Isso, aí eu trabalho isso no meu livro aqui, o Por Amor de Sião. Eu vou documentando isso aí. Então, os teólogos protestantes na Holanda, na Inglaterra, na Escócia, depois os Estados Unidos, como Jonathan Edwards, por exemplo, eles falam, olha, Deus fez um pacto perpétuo com Abraão e com Moisés, e dentro desse pacto perpétuo, Deus deu uma terra também perpétua aos judeus. Né? Isso abre um caminho interessante ainda, que, vamos dizer assim, a gente tem uma definição do que é Israel, judeus na Bíblia, a gente tem um desenvolvimento do judaísmo rabínico, que a tradição cristã discorda teologicamente, entende diferente do que eles entendem a nossa caminhada com Deus em muitos aspectos. Mas abre um caminho para o fim dessa violência, até o ponto que, para quem está dentro da tradição católica recente, né, que saiu da Idade Média, a própria Igreja Católica voltou atrás. Agora, só no século XX, ela reconheceu oficialmente o Estado de Israel e entrou numa relação, vamos dizer, de mútua apreciação. Né? Então, quando você vê o pessoal católico pegando pesado com os judeus e falando A ou B, esses caras não estão em sintonia nem com a Igreja Católica. Inclusive, assim, por influência do Bento XVI, que a gente estava falando antes, no catecismo da Igreja Católica, a eleição de Israel tem status confessional. Então eles reconhecem... E começa muito com o trabalho do Karol Wojtyla, né? Sim, exatamente. Porque como ele era polonês e ele viu o negócio do nazismo de perto... Tinha bom contato direto com os judeus da Polônia também. E também você tem, João por Paulo exemplo... II. Exatamente, um dos grandes homens da história. Aí, Você teve uma relação muito razoável também no contexto grego, né? Que é da Igreja Oriental, da Igreja Ortodoxa. Por exemplo, uma das principais cidades judaicas do mundo foi Tessalônica, que foi trucidada pelas tropas do Hitler, né? Mas Tessalônica foi chamada de a Nova Jerusalém, a Jerusalém da Grécia, ao ponto de um Shabat a cidade ficar fechada e ter todo um espaço, porque havia uma relação muito positiva. Né? E então, não quer dizer que aqui que a gente referenda todas as conclusões do judaísmo enquanto ensino rabínico, há uma diferença significativa, mas não faz sentido, em nome da fé, negar as raízes hebraicas da fé, até se você tem que entender que Jesus, seu Salvador, é judeu, se você se considera cristão, e as escrituras estão principalmente em hebraico com mentalidade. Se você não entender isso, não vai entender base nenhuma, você vai construir uma outra coisa. Né? Como se construiu de fato. Né? Eu queria levantar um caminho aqui para a gente discutir, né, que acho que vale a pena pensar. E o protestantismo e a realidade protestante na realidade brasileira, como é que é isso? Deixa eu só falar um pouco do Fecha aí, a gente chega lá. Então, assim, os protestantes de fala inglesa começaram a defender que as promessas e a dádiva da terra a terra pertence aos judeus, baseado no Antigo Testamento, né, nas promessas que Deus fez a Abraão e depois a Moisés e Davi, e isso não é invalidado na Nova Aliança. Aí, já no século XVIII, Vilela, protestantes começaram a fazer pressão, seja na Inglaterra, seja até mesmo na Alemanha e na Rússia,
para que os seus reis estimulassem os judeus a voltar para sua terra. Então, no século XIX, um grupo de presbiterianos, né, entre eles o famoso Robert Murray M'Cheyne, o Andrew Bonar, eles vão para o que era Palestina, sob o domínio otomano, e um desses presbiterianos vai cunhar a famosa frase, né, uma terra sem povo para um povo sem terra. E já no século XIX começa a pressão dos evangélicos no Reino Unido para que os primeiros ministros, né, permitissem, estimulassem a volta dos judeus para sua terra. Por quê? Porque para os protestantes, uma etapa para que os judeus venham a reconhecer que o judeu Jesus é o grande Messias, eles retornarem para sua terra, os judeus voltarem para sua terra. Então, os protestantes e essas ideias, né, da terra de Israel ser uma terra de estatuto perpétuo para os judeus, a ideia de que os governos devem estimular os judeus a voltar para sua terra e proteger os judeus da sua terra, a ideia de que deve-se ter um tipo de missão cuidadosa para falar de Jesus como Messias para o judeu, depois de tanto estranhamento, e isso começa no Reino Unido, século XVII, e vai chegar na Alemanha no século XVIII, vai chegar entre os czares da Rússia, século XIX. E aí o que vai acontecer? No século XIX, luteranos de tradição pietista, reformados suíços e os anglicanos vão fundar a Igreja de Cristo em Jerusalém, que fica em frente à Torre de Davi, a mais antiga igreja protestante do Oriente Médio, devotada a ajudar os judeus que quisessem fazer a peregrinação para sua terra, que muitos deles eram pobres e estavam fazendo essa peregrinação e retorno para o que era Palestina, né, Israel hoje, com muito esforço, muita dificuldade. Então, a ideia é que esses protestantes ajudassem esses judeus, abençoassem esses judeus à sua volta para sua terra e, eventualmente, comunicassem a mensagem de que o Messias é judeu. Quem está destinado a governar a criação é judeu. Né? Como um teólogo escreveu, acho que esqueci o nome dele agora, o Messias que ascendeu aos céus, no Monte das Oliveiras, ascendeu aos céus com carne judaica. Né? Então, isso é interessante, tem até algumas questões de debate aí com a questão da Eucaristia, né? A gente pode deixar isso para outra hora ali. Quem quer